Graças a Deus, continuando a nossa leitura, o livro de Atos, capítulo 17. Na última leitura foi lida até o verso 15, seguindo o verso 16. O discurso do apóstolo Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias. Eu vejo isso culto ar livre, né? Também na praça, todos os dias, com os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranho. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam,
porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dos mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombavam, outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo chegou naquela cidade e, enquanto esperava Silas e Timóteo, que estava na outra cidade, ele andando viu, como diz no verso 16, enquanto Paulo estava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, e ele acionou, ou seja, ele fez algo, ele passou, o verso 17, por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E aquilo, as pessoas começaram, o que esse camarada fica falando direto? Aí diz, ele está falando coisas de deuses estranhos aí. Ele falava de Jesus e da ressurreição. Aí levaram ele para o que hoje equivale à universidade, Chamaram ele por centro das discussões e ele expôs essa fala, falando dessa forma. E desde sempre, como diz, uns creram e outros zombavam. Sempre foi assim, Que Deus nos abençoe. Mas a responsabilidade, como a gente estava lendo ontem, ai de mim se não pregar o Evangelho.